Pessoal, continuando o nosso conteúdo aí, vamos começar a falar sobre máximos e mínimos aí agora. Então, quando a gente trabalha com funções, né, eu coloquei aqui o esboço de uma função qualquer, você vai observar que essa função ela apresenta alguns pontos máximos e alguns pontos mínimos. Por exemplo, x1, essa função aqui ela tem um ponto máximo, porque se você pegar nos arredores dela aqui, esse é o maior dos pontos. O x2 já está aqui embaixo, se você observar, ele também é um ponto, só que chamado de ponto mínimo, porque nos arredores dele aqui ele é o menor dos pontos. O x3, observa o x3, essa voltinha, ele está aqui no topo, então ele é um ponto máximo. O x4 ele está aqui embaixo, ele é chamado de ponto mínimo, assim por diante. Então x1, x2, x3, x4, eles são chamados de pontos extremos da função, certo? Então, como a gente viu ali, ó, o f de x1 e f de x3 assumem valores máximos, né? Então, porque na verdade o x1, a imagem dele está aqui em cima, ó. Então, nos arredores dele aqui, ele é o maior dos pontos. A gente fala que é relativo, porque pode ser que essa função vire aqui para frente e suba de tal forma a dar aqui na frente valores que são ainda maiores do que o x1. Mas por que a gente fala relativo? Porque se eu pegar nos arredores aqui, ó, ele é o maior dos pontos. Então, por exemplo, nesse caso do x1, relativo a esse intervalo próximo a ele aqui, ele é o maior dos pontos. Assim como o x3 está aqui, ó, nesses arredores aqui ele é o maior. Aqui tem ponto maior do que ele, o próprio x1 é maior do que ele, só que aqui nos arredores ele é um ponto máximo. Então, quando a gente não pode afirmar que o ponto é um ponto máximo de toda função, a gente fala que ele é máximo relativo, que é o caso aqui, ó. Eu posso falar que o x1 é máximo relativo porque eu não sei se essa função vai subir depois para o lado de cá ou subir depois para o lado de cá, dando pontos, valores que são maiores do que ele, certo? Da mesma forma, o fx2 e o f de x4, se eu pegar o x2 aqui, ó, e o x4 aqui, eles são pontos mínimos relativos, né? Mínimos porque se você pegar nos arredores dele, ele é o menor ponto, ó. Antes aqui a função está descendo para chegar nele e depois dele a função está subindo. Então aqui ele é o menor. Ó, esse ponto aqui, por exemplo, já é menor do que ele. Por isso que ele é chamado de relativo. Pelo menos relativo a essa proximidade dele aqui, ele é o menor, assim como o x4. Então, essa é a ideia de máximo e mínimo. Então, quando a gente trabalha com máximo e mínimo, às vezes o exercício não vai te pedir para encontrar os pontos máximo e mínimo, ele vai te pedir para encontrar os pontos extremos. Os pontos extremos de função são os pontos máximo e mínimo aí, certo? Então, aqui, ó, tem o x1 aqui, peguei o mesmo gráfico, né? Vamos supor que o f de x1 seja o maior de todos os valores da função. Ou seja, vamos supor que essa função vai continuar descendo para o lado de cá e não vai parar de descer. E vamos supor que essa função vai continuar descendo para o lado de cá. Certo? Então, esse ponto aqui, ele vai ser máximo, assim como esse ponto é máximo, esse ponto é máximo. Porém, esse aqui é o maior de todos. Então, o maior de todos ele é chamado de máximo absoluto, né? Então, esse é um máximo relativo, esse é um máximo relativo, esse também pode ser chamado de máximo relativo. Mas como ele é o maior de todos os pontos, então ele pode ser chamado também de máximo absoluto. Esse aqui não pode ser chamado de máximo absoluto, porque tem pontos maiores do que ele. Esse também não pode ser chamado de máximo absoluto, porque tem maiores do que ele. Agora esse não, ele é o maior de todos, então ele é chamado de máximo absoluto. Da mesma forma, se tiver um ponto que é o menor de todos, ele é o mínimo absoluto. Nesse caso, eu não posso afirmar que esse é o mínimo absoluto, porque a função vai descer aqui, né? Então, o menor de todos é chamado de mínimo absoluto, assim como o maior de todos é chamado de máximo absoluto. Como encontrar os extremos da função? Como encontrar esses pontos máximo e mínimo? Então, nós vamos aprender alguns passos aí. O primeiro é encontrar o que a gente chama de pontos críticos. Eu vou explicar aqui, mas as demonstrações, essas coisas eu vou colocar em outras videoaulas, certo? O ponto crítico de uma função é um ponto do domínio. Então, a primeira coisa que você tem que encontrar para encontrar os extremos de uma função é encontrar os seus pontos críticos. E o que é um ponto crítico? Ele é um ponto do domínio da função, ele é um ponto do domínio, de tal forma que a derivada nele é igual a zero ou a derivada nele não existe. Então, isso que é um ponto crítico. Um ponto crítico da função é um ponto que pertence ao domínio, né? Ele pertence ao domínio e a sua derivada ou é zero ou não existe.
Então é assim que a gente encontra os pontos críticos. Então vamos lá, por exemplo. Encontra os pontos críticos dessa função aí, né? Então eu vou derivar a função, a derivada dela é 3x². Aí eu vou pensar assim, como que eu encontro ponto crítico? Ou a derivada é igual a zero, ou a derivada não existe, né? Como que essa derivada vai ser igual a zero? Aí eu pego a derivada igual a zero. 3x² igual a zero, resolvo isso aqui, vai dar x igual a zero. X igual a zero pertence ao domínio? Pertence. Então, o primeiro ponto crítico é x igual a zero, né? Então, a gente já tem um ponto crítico. Aí eu vou aqui e vou pensar, tem como essa derivada não existir? Não, ela existe para todo valor de x, né? Se eu colocar qualquer valor de x, positivo, negativo, qualquer valor ela aceita. Então, não vai ter ponto crítico nesse caso aqui. Nem sempre você vai ter ponto crítico, às vezes você vai ter ponto crítico aqui e aqui, às vezes vai ter ponto crítico em um e não no outro, mas sempre as formas de você encontrar os pontos críticos é você verificando onde a derivada é igual a zero e onde a derivada não existe. Então o primeiro passo é encontrar ponto crítico aí.